Vamos falar sobre a verdade, suas relações com a prática esportiva, os esportes de competição, o desenvolvimento de uma carreira dentro do esporte e fora dele, as relações com a sociedade e os desdobramentos que podem resultar de como lidamos e aplicamos essa virtude ao longo de nossa carreira para a vida toda. Há muito tempo atrás, lá para os princípios das minhas competições de jiu-jitsu, um colega disse: no tatame não há mentira. Ele era um cara de bom intelecto, bom entendimento, estava no caminho de se tornar advogado. E ele estabeleceu essa relação através de uma observação, por observação. Para mim aquilo fez um pouco de sentido na época. Eu levei a frase dele adiante, eu levei a frase dele comigo e fui me desenvolvendo dentro do jiu-jitsu e observei que algumas características dessa luta confirmavam a constatação desse meu colega, que, claro que ele se desenvolveu fisicamente, tecnicamente, estrategicamente, dentro da maneira como ele lutava, mas esse entendimento da verdade pode ter sido também um propulsor para que ele tenha se desenvolvido muito rápido como lutador. Na época eu vi a evolução de um cara regular na sala de prática para alguém que passou a se destacar e chegou ao título de campeão mundial no faixa azul, na categoria faixa azul adulto, muito rápido. O que é um bom título, ainda de nível amador, mas é extremamente seletivo chegar a esse posto de campeão mundial, mesmo sendo na faixa azul, mas na categoria adulto. Mais adiante, fui assim, naturalmente entendendo o quanto a verdade se relacionava com aquele ambiente, com a prática, com a evolução de uma pessoa dentro do jiu-jitsu, com a interação das pessoas dentro daquele cenário, que é o tatame. Então, o tatame não há mentira. Realmente, como a luta agarrada coloca as pessoas em uma proximidade, uma troca de emoções constante durante a luta, a própria característica de ser um jogo e um ganha, o outro perde, simultaneamente a isso, um está colaborando com a evolução do outro. Essa série de fatores e regras, digamos, fazem com que a verdade se expresse de uma maneira mais rápida e que venha de um nível mais profundo do ser humano, ficando difícil fingir certas situações, esconder suas intenções, o seu verdadeiro valor. Em outros cenários você consegue fazer isso por mais tempo e de uma maneira mais enganosa. Não que você deva fazer, eu acredito que a verdade é o melhor caminho para se viver. É aquele preceito moderador que, citado pelo sistematizador De Rose,
que nem todas as pessoas estão preparadas para ouvir a verdade. E então devemos entender até quanto tal indivíduo pode suportar a, a verdade, pois pode ser muito impactante. Cada um, em seu momento de vida, está preparado biologicamente para acessar e assimilar um certo nível da verdade, mas não toda ela. Fora isso, a verdade termina por ser o melhor caminho. A verdade de ter congruência entre aquilo que está mais profundo dentro de você e as coisas, a maneira que você vive a vida e que você se manifesta no mundo. Isso vai gerar uma felicidade maior. Agora, vamos trazer alguns exemplos de outros grandes campeões. Aqui estamos falando de gente de um calibre pesado, campeões históricos nos seus esportes, que tiveram uma dedicação extrema e chegaram a resultados que ficaram para a posteridade. A relação deles com a verdade, em alguns exemplos comentados pelos próprios. Mike Tyson conta que Cus D'Amato, Mike Tyson, boxeador, Cus D'Amato, o seu mentor, seu mestre, antes de preparar um pugilista para ser campeão, realizava uma série de conversas que tinham por objetivo alcançar a mais absoluta verdade sobre aquela pessoa. Que você vê que o Cus D'Amato, já a essa altura da sua vida, ele tinha uma abordagem integral do ser humano, que pode ser comparada aos grandes mestres orientais de artes marciais, de filosofias, de outros sistemas. Apesar que muitos tenham a opinião de que boxe não seja uma arte marcial. Quando você estuda o Cus D'Amato, fica difícil não relacionar e não ter esse entendimento mais filosófico juntamente com a luta em si e considerar o boxe como uma arte marcial. Mas é uma polêmica, não é uma polêmica, não é o cerne da nossa questão. Só para considerarmos, olharmos para esse exemplo de uma maneira mais ampla e não simplesmente alguém que vai lá e bate no oponente para chegar à vitória. Essa parte para conseguir ser efetivo no boxe, você precisa golpear bem, lógico, precisa bater no oponente, ter uma boa capacidade de soco, uma força no soco, que é chamado mais informalmente de mão pesada, né? Pelos boxeadores e pelos strikers, que são todas aquelas lutas e artes marciais que são mais baseadas em golpes traumáticos do que agarramento. Então a mão pesada é importante, o talento de conseguir ter bons reflexos, de se movimentar bem, entender o ringue. E o Mike Tyson tinha tudo isso já aos 13 anos, quando ele era apenas um candidato a ser discípulo do Cus D'Amato, que enxergou aquele potencial e pensou, olha, ele tem as habilidades físicas e técnicas para vir a ser um grande campeão da história. Agora, apesar de tudo isso, ele só seria aceito se o Cus entendesse a verdade do Mike Tyson, estivesse de acordo com as características que ele já havia observado e estabelecido que eram necessárias para um grande campeão. Você vê que a verdade tem o mesmo nível de importância do que o talento técnico e físico. Aqui já
Só com esse exemplo já trazemos uma relação fortíssima que, não cientificamente, claro, que estamos apenas explorando da nossa maneira, mas que pode-se dizer com convicção que a relação é muito significativa da verdade na performance e na construção, no desenvolvimento do potencial daquele atleta. Chegando ele a se tornar campeão ou não, é outra história. Tiger Woods relata que, em certo momento da carreira, já em outro momento, princípio de declínio, deu-se conta de que estava vivendo em uma completa mentira. Claro que é uma força de expressão resultante da frustração que ele sentia naquela situação, porque é como se ele tivesse dado conta de uma vez que tivesse perdido a capacidade de administrar as suas relações e havia deixado, já com a fama, estando no topo do seu esporte há muito tempo, ele havia deixado muitas imagens falsas que ele havia construído e que as pessoas ao redor dele haviam colaborado a criar. Ele havia deixado aquilo tomar conta de uma maneira que ele já não era administrável, e aqui você vê uma frustração em relação a isso. É óbvio que o atleta, nesse momento, o atleta Tiger Woods, ia sentir, ia refletir no rendimento dele. Já provavelmente já estava acontecendo quando ele externou isso. Então, no primeiro exemplo do Mike Tyson e do Cus D'Amato, você vê a verdade como a base da estrutura sobre a qual pode-se construir o sucesso. Isso leva-se já para outras áreas, além do esporte. Sim, simplesmente aplicando o modelo em si em qualquer situação. Aqui trazemos conceitos que uns são mais complexos de fazer essa transição, esse entendimento e a aplicação do esporte para fora do esporte. Alguns vão estar mais, vão seguir outras dinâmicas, outras regras, porque o esporte tem características próprias. E outros são mais fáceis, mais simples e mais diretos de fazer essa transição, e é o caso desse da verdade, que ela serve de base, estrutura, sobre a qual pode-se construir o sucesso. Simples. No segundo exemplo, a mentira. A mentira atua como propulsora de um ciclo de perda, de derrota e destruição. Aquela falsidade que já estava num nível maior do que podia ser administrado pelo Tiger Woods, evidentemente resultou em todos esses prejuízos para a sua carreira e para a sua pessoa, gerando um processo de declínio aí. Então, com relações muito altas. Mantemos esses dois exemplos hoje, e o entendimento de que, apesar da verdade não ser bem assimilada por qualquer pessoa em qualquer momento da sua vida, deve-se sempre entender o quanto de verdade estamos preparados para absorver naquele momento e fazer um processo gradual para que seja seguro. A correlação é significativa, parece ser. Tanto para o positivo, na propulsão do sucesso, quanto no negativo, como gatilho para um declínio.